Vamos ler um versículo, capítulo 5, versículo 1. Enquanto você vai achando aí o texto bíblico, Deus ele tem incendiado no meu coração acerca desse texto, desse versículo. Eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar na presença dele, ainda mais sobre essa casa de oração, em que eu já senti a presença de Deus. Deus ele tem falado tremendamente, poderosamente. Deus tem sido honrado e glorificado. Eu agradeço ao pastor amigo de longa data, caminhar com o pastor Jorge. Deus te abençoe, não somente o Senhor, mas toda a sua família, a sua Luísa, a sua família, e todo o tempo, amém? Todo o corpo de obreiros, que Deus abençoe. Eu agradeço também a nossa irmã missionária, chama missionária porque eu conheço a missionária Vilma. Gálatas capítulo 5. Missionária Vilma, que Deus abençoe. Para quem não sabe, devo muito, porque aprendi muito com a missionária. Me ensinou muito no começo da minha caminhada. A todas as irmãs, irmã Gil, irmã Priscila, irmã Claudete, e também a minha esposa, que está conosco nesta noite. Trago saudação de paz do nosso pastor Marcos Azarias, ali do Parque 120. A igreja recebe? Amém! Deus abençoe, meus irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo número 1. Quando eu cheguei aqui, foi lido um texto oficial acerca de 3 jovens que foram lançados dentro de uma fornalha. E eu falava para o obreiro que estava comigo aqui na lateral, dizendo: Deus ele confirmou a palavra nesta noite. Diz assim o versículo 1: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Amém? Tome o vosso assento, por gentileza, se possível, dando glória a Deus esta noite. Deus se faz presente nesta casa. Quero ler com você sentado em uma outra versão bíblica, esse mesmo versículo que diz assim: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis. Guarde no seu coração esta palavra chamada dobreis, e não vos dobreis novamente a um jugo ou um jogo, neste verso, nesta tradução, de servidão ou escravidão. Amém? Eu quero aqui nesta noite falar acerca do capítulo 4, capítulo 5 de Gálatas, quando Deus usa o apóstolo Paulo, falando acerca de 2 contrastes. O primeiro contraste era a lei, o segundo contraste era o evangelho. Paulo ele tinha uma dificuldade muito grande acerca de trazer o povo novamente às primícias do evangelho, às primícias de Cristo. Por quê? Porque esta igreja estava sendo bombardeada pela lei, pelo ritual, pela liturgia do passado. Pela lei, pelo ritual, pela liturgia do passado. Quando nós olhamos para o capítulo 4, no versículo de número 3, se você está com a sua Bíblia aberta, eu te convido a meditar comigo. Vai olhando os versículos aí para que nós possamos entender nesta noite. Capítulo 4, versículo 3, Paulo ele usa a expressão dizendo acerca dos rudimentos do mundo. Acerca dos rudimentos do mundo. E o que quer dizer acerca dos rudimentos do mundo? Paulo ele usa esta expressão e eu quero nesta noite decifrá-la, dizendo ao teu coração que ele estava falando acerca de um sistema, de uma lei, de um ritual do passado. Antes, os povos, as pessoas que adoravam a Deus nesta igreja, eles eram considerados no começo da sua caminhada como meninos. Mas Paulo lhe traz à tona acerca da resplandecência, da iluminação do Evangelho no coração deste povo, dizendo no versículo 4 que era chegado a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos, através do Filho de Deus, Cristo Jesus. E nós sabemos que este fato ocorreu quando Cristo, aos seus 33 anos de idade, ele foi crucificado. Ele abriu as suas mãos em madeiro, e por ele abrir as suas mãos em madeiro, com tão grande amor, e não rejeitar a proposta, e não rejeitar o propósito de
Deus, nós estamos aqui nesta noite, porque o sangue dele foi derramado para remir a minha vida, para remir a tua vida, e para que você pudesse levantar essa mãozinha abençoada nesta noite e poder glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda adoração. É bem verdade que a plenitude dos tempos, ela tem nos alcançado também, e Paulo ele lembra esta igreja dizendo acerca da plenitude dos tempos. Paulo agora ele vai dizer no versículo de número 6 e no versículo de número 7, através de uma expressão dizendo que eles eram filhos de Deus, que eles são filhos de Deus. No versículo de número 7 ele diz assim: assim que já não és mais servo, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Perceba que Paulo traz um contraste de mudança de imposição. Paulo usa a expressão dizendo acerca que este povo antigamente era servo, e a palavra servo no seu sentido básico original significa escravo. Antes eles eram escravizados pelo maligno, antes eles estavam sendo espiciados pelo maligno, antes eles estavam sendo amassados, engolidos e envolvidos pelo maligno. Mas Paulo lhe traz agora à tona a grande virtude do Evangelho ao coração deste povo, e lembrando eles que antes eles eram, agora eles são filhos. Perceba a mudança de posição. Antes eles eram escravos, agora eles são filhos. Antes eles eram escravos, agora eles são filhos de Deus. Os filhos, aleluia, através deste evangelho de salvação. Paulo ele vai mais além. Vocês não somente são filhos, mas vocês também são herdeiros. Tudo aquilo que foi dado através da morte de Jesus Cristo, que é a salvação da alma, a salvação do corpo, ela é dada a vocês. E se vocês forem nesta mudança de posição, Deus ele tem algo novo para expressar e para trazer ao coração de vocês. Eu abro um parênteses aqui nesta noite, lembrando ao teu coração que vocês não são escravos, vocês são filhos de Deus, adotivos. Vocês foram escolhidos. Deus escolheu cada um aqui a dedo. Deus ele chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz e para fazer a diferença. Nós já lemos nesta noite e ouvimos a promessa do Senhor. Eu quero lembrar ao teu coração que a iluminação do Evangelho ela te alcançou, porque Deus ele tem um propósito muito grande na tua vida. Eu quero te dizer algo profundamente impactante ao teu coração. Não volte atrás daquilo que Deus ele proporcionou à tua vida, porque nesse presente momento Deus ele te lembra ao teu coração. Ele tem coisas grandes a fazer e a proporcionar através da tua instrumentalidade. Só quem crê nesta palavra, levante a sua mão. Só quem crê nesta palavra, Deus ele tem uma promessa usada sobre o teu vaso de barro. Aleluia, aleluia. Deus ele traz a lembrança da mudança de posicionamento. E quando nós lembramos acerca da mudança de posicionamento, logo nós identificamos que nós não somos mais meramente homens carnais. Você não é meramente um homem e uma mulher carnal. Você é um homem e uma mulher escolhida por Deus, aonde o Espírito Santo do Senhor ele habita sobre a tua vida. Você hoje é templo de Deus. Você é igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E a Bíblia nos dá nesta noite algumas diretrizes acerca deste fato. Paulo usa uma expressão em Efésios capítulo 2, versículo de número 6, quando ele diz que a igreja, quando a igreja ela é tomada por Deus, ela é transportada e assentada nas regiões celestiais. Paulo usa uma expressão e no mesmo livro de Efésios capítulo 6, versículo 12, onde ele diz que nas regiões celestiais, onde a igreja está assentada e posicionada, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados, esta igreja está sendo confrontada e guerreando nas regiões celestiais. Do versículo 12, capítulo 6 de Efésios, dizendo que lá habitam os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. Eles habitam nas regiões celestiais. Ora,
Se nesse ambiente habita a malignidade, a maldade, o diabo imperando, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que este mundo ali está sendo imperado pelo diabo. O mundo jaz no maligno, porém nas regiões celestiais está a igreja também. E ele não pode fazer muita coisa, porque a guerra espiritual é santa, e a igreja ela tem vencido em muitos aspectos. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós decidimos sair do posicionamento, o diabo ele faz da nossa vida o que quer, ele pode fazer da tua vida o que quer. E eu te trago uma notícia boa para te lembrar: você é uma pessoa importante no corpo de Deus, na igreja de Deus, para confrontar a malignidade. Você veio nesse culto aqui nesta noite, está sentadinho nesse culto para ouvir a palavra do Senhor, nesse banco confortável para ouvir a mensagem de Deus, para Deus te encher e te instruir. Sabe por quê? Porque quando você entrar naquele ambiente que está sendo imperada a malignidade, Deus me diz nesta noite: você vai entrar de peito aberto, de cabeça erguida, com toda autonomia e autoridade. O diabo ele não terá mais por quê? Porque você está posicionado como filho, você está posicionada como filho, e Deus manda te dizer: é o tempo dele te usar para desbaratinar os grilhões de Satanás. Deus está dizendo nesta noite: nenhuma ferramenta será próspera naquele ambiente que você vai entrar. Por quê? Porque Deus ele já tem depositado, uma riqueza espiritual, e o diabo vai ter que ser envergonhado, porque quem vai ser usado vai ser você, para a honra e glória do Todo-Poderoso. Só quem crê na riqueza de Deus sendo depositada em vasos de barro nesta noite, só quem crê na autoridade de Deus sendo lançada sobre vasos de barro nesta noite, levante a sua mão, porque é uma porção de Deus sendo lançada sobre pessoas neste lugar. Deus te escolheu para fazer a diferença. Deus te escolheu para estar posicionado. Paulo ele usa uma expressão que a igreja é uma igreja militante. Paulo ele usa uma expressão que você é um militar de Deus. E quem é militar de Deus tem que estar posto, tem que estar posicionado para fazer a diferença. É bem verdade que a malignidade ela tem se manifestado em diversos ambientes, em diversos momentos, e só um crente preparadíssimo e sensibilizado acerca das questões espirituais pode, na verdade, combater e confrontar as questões do mal. Paulo agora no capítulo 5, versículo de número 1, ele traz agora à tona a lembrança da liberdade através de Cristo. E quando ele traz agora a lembrança da liberdade através de Cristo, ele está dizendo ao corpo desta igreja que alguns estavam voltando às práticas dos rituais do sistema passado. É bem verdade que nós identificamos na Bíblia Sagrada uma partição, uma divisão. Você vai identificar o Novo Testamento. O Novo Testamento através da aliança em Cristo Jesus, em que a graça de Deus ela é manifestada sobre a minha e a tua vida. E no Antigo Testamento nós vamos identificar a lei de Moisés. E a Bíblia diz que eles estavam voltando ao sistema mosaico. Porém o sistema mosaico em parte ele foi falho. Por quê? Porque havia uma brecha, havia um vazio. E esse vazio ele só foi complementado através de Cristo Jesus, pela sua graça, pela sua morte. Paulo traz a lembrança a este povo que era necessário eles estarem intactos, posicionados na liberdade em que Cristo deu a eles. Não se dobrar. Em uma versão bíblica nos diz que eles estavam se dobrando novamente aos rudimentos, ao sistema passado, ao sistema anterior. E quando estava meditando sobre esse texto bíblico, Deus falou acerca dos sistemas deste mundo e do sistema que há de vir. É bem verdade que as culturas, a sociedade, as nações, elas são regidas por diversos sistemas. O sistema é um conjunto de leis para poder reger a humanidade, reger o homem. E sem o sistema de leis, esse mundo estaria totalmente bagunçado. E nós sabemos que dentro das religiões também há o seu sistema, as suas leis.
assim como havia no Antigo Testamento, através da lei mosaica. Porém, agora a lei mosaica era passada. Ela foi muito boa em alguns aspectos, mas ela era passada. Não era necessário mais cumprir e guardar o sábado. Não precisava-se mais fazer sacrifícios. Mas o povo estava voltando a estas práticas. E Paulo estava dizendo: não deis lugar aos rudimentos passados, porque agora vocês são nova criatura. E vocês têm que estar posicionados para fazer a diferença. Quando nós lemos esse texto, Deus logo me transportou para o texto de Daniel, capítulo 3, quando 3 jovens, eles foram levados para a Babilônia. Nós lemos, o pastor leu aqui, não sei se foi o pastor ou foi algum dos obreiros, leu aqui o tema oficial, a palavra oficial nesta noite, dizendo acerca que quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti. É isso, quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Capítulo 3 do livro da profecia de Daniel nos diz que 3 jovens foram levados para a Babilônia, para aprender da cultura da Babilônia, para viver na sociedade da Babilônia. Mas perceba que, ainda aprendendo do costume, da cultura de toda a sociedade babilônica, eles não compactuavam com toda a liturgia, com todo o sistema que havia sido empregado e estava tentando ser impregnado na mente daqueles 3 jovens. Capítulo 3 nos diz que foi levantada uma estátua e foi dado um decreto em que todos os homens teriam que se prostrar diante daquela estátua em adoração. Mas a Bíblia diz que tinham 3 jovens fiéis que iriam fazer a diferença. Eles não iriam tão somente se dobrar à estátua, eles não iriam se dobrar ao sistema. Eu vou repetir nesta noite: eles não iam se dobrar à estátua, eles não iam se dobrar ao sistema. Eles não iam se dobrar aos rudimentos da Babilônia, eles não iam se dobrar à ideologia que estava sendo empregada, porque em verdade irmão Marcos, nos últimos dias muitos crentes estão sendo bombardeados, e ainda assim, meu pastor, a nossa juventude está sendo bombardeada na faculdade, na escola, ali nos ensinos acerca das ideologias e dos rudimentos deste mundo. Mas lá na Babilônia tinha 3 jovens que não se prostrou à ideologia daquele ambiente. Deus me traz nessa noite para te dizer uma palavra de alerta: é tempo de não se dobrar ao sistema que está sendo empregado. Deus conta com a tua fidelidade, e na tua fidelidade você vai fazer a diferença, e alguém vai ter que reconhecer que o Deus dos 3 jovens da Babilônia é o Deus da igreja do Jardim Astúria também. Só quem crê nesta palavra de Deus, Deus ele honra. Só quem crê nesta palavra de Deus ele cuida, Deus ele guarda. Vai ter alguém que vai fazer cara feia, vai ter alguém que vai fazer bico, vai ter alguém que vai fazer uma expressão de ira para com você, mas Deus está dizendo ao teu coração nesta noite: não se dobre, não se dobre, não se dobre, esteja intacto, ainda que te lance dentro da provação, Deus vai entrar na provação com você. Só quem acredita que Deus está juntinho, só quem acredita que Deus vai passear com você nesta provação. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite: eu estou com você, eu estou com você. Abacuque capítulo 2 versículo 4 nos diz que o justo ele viverá pela fé. No sentido básico original, na verdade está escrito: o justo viverá pela sua fidelidade. E fidelidade, pastor, é sinal de posicionamento correto, segundo aquilo Deus ele tem chamado os teus filhos. Deus está dizendo nesta noite: a tua fidelidade vai fazer a diferença. A tua fidelidade no meio da provação vai fazer a diferença. Deus está dizendo nesta noite: ele conta com o teu bom testemunho naquele ambiente que você vai pisar. Vai ter pessoas
vida, que Deus é na sua vida, que Deus é através da sua fidelidade. É tempo de Deus se mostrar aos rudimentos desse mundo. Tem alguém que tem dito: o pastor não está aqui, não está vendo. Se eu fizer isso, está tudo bem. Se eu tocar nisso, está tudo bem. Deus está dizendo nesta noite: os meus olhos são como chamas de fogo. Ele passeia por toda a terra. Ele vê aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. O que está nas trevas e está nas luzes. Deus está dizendo: eu estou olhando pela tua vida. Eu quero ver a tua fidelidade. Tem crente fiel aqui, deixa eu ver. Tem crente fiel aqui, deixa eu ver. Tem crente fiel aqui. Deus se conta com a tua fidelidade. E a tua fidelidade vai fazer a diferença para você ser aprovado no meio da aprovação. Graças. És bondoso. Aleluia. Aleluia. Glória. Sabe por quê? Porque aquele que se prostra diante do sistema e dos rudimentos deste mundo, certamente ele ficará preso e fadado ao fracasso no próximo sistema que irá se manifestar. E quem é o sistema que vai se manifestar? Vou fechar a Bíblia aqui. O sistema do anticristo. Nós sabemos que os sinais da vinda de Jesus, eles estão sendo manifestos de uma forma muito intensa nesses últimos dias. Nesse último mês, meu pastor, quantas enchentes aconteceram? Houve-se um terremoto, presbítero, lá no Marrocos, mais de 3.000 pessoas morreram. Na Líbia, 20.000 pessoas passaram por um processo difícil, 11.000 morreram e com 9.000 desaparecidas. Aqui no Brasil teve uma enchente no sul. O mundo está dando os seus sinais. O princípio das dores está prestes a começar. Você pensa que é o princípio das dores, você não sabe o que vai acontecer quando se manifestar o sistema do anticristo. A Bíblia nos diz claramente que será um período de grande aflição. Será um período difícil. E eu quero trazer um dado aqui de profecia moderna. Números capítulo 19, nos diz que para o sacerdote ele fazer um sacrifício dentro do tabernáculo, ele teria que purificar a sua vida, o seu corpo, teria que purificar as suas vestes também. Como? Através de uma cinza de um animal que era sacrificado, e não era um animal qualquer, não era um cordeiro qualquer, não era, era uma novilha vermelha. Repita comigo: novilha vermelha. Guarde este nome deste animal. Depois, irmãos, dá um buguinho aí, quando sair do culto, ano de 2021. Depois de 2.000 anos, pastor, nasceu este animal. Fazia mais de 2.000 anos que não nascia em Israel este animal. Agora, no ano de 2021, nasceu a novilha vermelha. O que isso significa? Que logo, logo, o anticristo ele vai se manifestar. Por quê? Porque eles vão construir o terceiro templo. Agora, no começo do ano, Israel ele fez uma aliança com um país chamado Líbano para transportar madeira para Israel, para começar a construir o templo. No mês de março deste ano, eles compraram o terreno do lado da mesquita dos islâmicos para construir o terceiro templo. E a Bíblia diz, segundo uma profecia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que o filho da perdição ele vai se manifestar, vai se assentar num templo em Israel, se dizendo que é o Messias, se dizendo que é Deus. Está tudo caminhando para logo o sistema do anticristo se manifestar. Aí eu te digo nesta noite, se nós não formos fiéis nesse sistema que está nos apertando, como que nós seremos fiéis no sistema que está para se manifestar? Aleluia. As coisas só têm de apertar. Esses dias me perguntaram, em uma conversa de mesa, meu pastor, perguntaram assim: como que o Senhor classifica a palavra correta para a igreja nos dias de hoje, para os crentes dos dias de hoje? E eu classifiquei, eu disse: apostasia.
Infelizmente, porque é bíblico. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O pastor procura por obreiros para atender a obra, às vezes não acha. O pastor procura por irmãos para poder atender nas posições e nas funções e não acha. Sabe como que você pode permanecer aceso diante do Senhor? É trabalhando para Ele, é se doando para Ele. Mas infelizmente nós não estamos dando crédito aos sinais que estão acontecendo. E uma novilha vermelha, segundo o costume judaico, ela só pode ser sacrificada depois de 3 anos de vida. Nesses 3 anos em que ela é cuidada, não pode nascer sequer um fio de pelo branco, um fio de pelo preto, porque logo ela é descartada com deformidade no seu corpo. Ela tem que estar intacta, vermelhinha. E se ela nasceu no ano de 2021, ela está prestes. Depois você dá um Google aí, você vai achar. Estão projetando para sacrificar esse animal agora na Páscoa de 2024. Aí eu te pergunto, o sistema do anticristo não está perto para se manifestar, sim ou não? Pai, misericórdia. Está tudo sendo preparado para Ele se manifestar, para a marca da besta se manifestar. A Bíblia diz que não tiver a marca da besta na sua testa, na sua mão, ela não poderá comprar, não poderá vender, não poderá trocar, porque terá que ter a marca da besta. Em outras palavras, terá que se vender ao sistema, se dar ao sistema. Deus está trazendo uma alerta ao teu coração nesta noite. Não se torne aos rudimentos deste mundo. Seja fiel, deixa Deus te usar, porque o próximo sistema vai ser difícil e doloroso. Oh Espírito, tu és E um dado aqui para você entender, Santo Espírito. porque a palavra de Deus nessa noite é alerta e atenção ao nosso coração. Aleluia. O número da besta é 666, sim ou não? Sim. 666. Dentro do costume judaico, os números eles têm equivalência. Dentro do costume judaico, cada número ele tem cada letra tem um significado de número. Cada letra tem um significado de número. Então, por exemplo, a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto judaico, ela é equivalente ao número 1. A letra Bet, número 2. Letra Gimel, número 3. Dalet, número 4. Eta, número 5. E a letra E, Vav, é o número 6. Porém, quando você faz uma tradução do Vav para o português, é o W. E se nós estamos falando de uma sequência de números iguais, 666, você logo pode decifrar www. E como é que nós acessamos a internet hoje? Você vai colocar lá, eu não sei como é que fala o nome, né? Coloca lá o site, e aí você coloca www, nome do site. Aí você pergunta, pregador, é muita imaginação? Não. Se você não tem um aparelho desse nas suas mãos hoje, praticamente você está fadado e desconectado de toda a sociedade presente. A Bíblia diz que o sistema do anticristo será potentíssimo e alcançará todas as nações. Como que ele se dará ao alcance de todas as nações? Através da internet. Não tem como. Hoje é uma ferramenta muito boa. Você consegue evangelizar, você consegue pregar, você consegue trocar palavras, você consegue conversar. Mas chegará um tempo em que as coisas ficarão difíceis, em que só o anticristo ele vai governar através dessa ferramenta, porque ela está sendo preparada para o alcance e trama de perdição de muitos. Aí eu te pergunto nesta noite, o sistema está sendo preparado, sim ou não? Sim.
A palavra de Deus ao nosso coração é: fique alerta, fique posicionado, fique na posição. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, trazer uma palavra de esperança, segundo a perseverança dos santos. Esse período em que o anticristo ele vai se manifestar não é um período para a igreja. Eu vou repetir nesta noite: não é um período para a igreja. Para aqueles que estão posicionados e não se dobrando aos rugimentos deste mundo, não vão passar pela grande tribulação. Porque quando você lê o livro do Apocalipse, do capítulo 1, capítulo 3, você vai identificar a palavra igreja aproximadamente 19 vezes. Quando você lê o período da tribulação, no capítulo 6 ou capítulo 18, você não encontra nenhuma vez a palavra igreja. Por quê? Porque o período da tribulação não é para a igreja, não é para os fiéis. Aí você somente vai encontrar a palavra igreja lá no final. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, que nos diz assim: Jesus ele vem para a sua igreja e com ele está o galardão. Você acredita que Deus tem um galardão para aqueles que são fiéis? Levante a sua mão nesta noite. Eu quero te dizer: Deus está dizendo, a tua fidelidade vai ter um galardão. Deus ele conta com você. Deus está dizendo: eu conto com você. Ei. É tempo de voltar a produzir como nunca na presença de Deus. É tempo de se voltar para a adoração suprema, sublime, a adoração pura diante do Senhor. É tempo de se santificar como nunca. A Bíblia diz assim, que aquele que tem a oportunidade se santifique, mas aquele que não quer, ele vai se sujar. Por quê? Porque não tem compromisso. Mas Deus está te alertando nesta noite, porque Ele tem amor à tua vida. É tempo de descer e ter um relacionamento íntimo. É tempo de descer na presença de Deus e entender com sensibilidade aquilo que Deus Ele vai colocar no teu coração, aquilo que Ele vai colocar aos teus ouvidos, aquilo que Ele vai falar na tua mente. Deus está dizendo nesta noite: eu tenho compromisso com aquele que tem compromisso, eu tenho relacionamento profundo com aquele que quer. E só quem quer nesta noite, levante a mão. Deus está te chamando para a profundidade espiritual, porque aquele que entende esse propósito, ele não será dado aos rugimentos deste mundo, ao sistema deste mundo. Ele não será embaraçado pelo sistema deste mundo. Deus está dizendo nesta noite: é tempo de fazer a diferença neste mundo de horror. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele conta conosco para fazer a diferença nesses últimos dias. Quem crê nesta palavra, quem entendeu esta palavra, ainda que você vá cambaleando, peça para Deus graça e misericórdia, porque é melhor estar na presença de Deus diante desse sistema, que às vezes nós falamos assim, é corrompido, é difícil, mas melhor você estar na presença de Deus diante de todas as tribulações e turbulências, do que você passar pelo sistema do anticristo. Amém? Quero fazer um convite nessa noite para aquele que ouviu a palavra, para aquele que ouviu o conjunto da adoração nesta noite, para aquele que se sente tocado pelos louvores e pela palavra nesta noite. Se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, eu te convido a fazer uma aliança. Cadê a primeira pessoa que vai aceitar Jesus nesta noite? Que quer entregar a sua vida para Jesus? Ei, eu falei nesta noite, Deus falou pelo seu Espírito, que se esse sistema está ruim, imagine o próximo sistema que vai se levantar. Deus ele quer te salvar e te levar para o céu. Se esta igreja for arrebatada, você vai com esta igreja. Alguém nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus? Um jovem, um homem, uma mulher, um adolescente. Alguém nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Eu não quero insistir muito, não é por força nem por violência, mas se você se decidir até o final deste culto, vem até a frente, nós estaremos fazendo oração pela tua vida. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus em Cristo abençoe a igreja,
Que Deus continue dando graça para que você continue fazendo a sua obra em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor. Quem recebe esta palavra, meu irmão?